So we have identified where Isaiah is, Então nós identificamos onde Isaías está, but to clearly understand how we are to apply Isaiah, mas para entender como nós aplicamos Isaías, we need to get a little bit more information than that. precisamos de mais informação que apenas essa. So if we turn to, so we are not going to turn there, but Daniel 8:14 Em Daniel 8:14 talks about 2300 years. fala de 2.300 anos. So if we have the 2300 years, Se temos os 2.300 anos, there is a beginning nós temos um início and there is an end. e temos um fim. Brother Shigeo, Irmão Shigel, what is the beginning of the 2300 years? qual é o início dos 2.300 anos? Microfone? Daniel 8:14 Daniel 8:14 talks about 2300 years. fala de 2.300 anos. So the 2300 years must have a beginning and an end. Esses 2.300 anos precisam ter um início e um fim. So what is the beginning and the end of those years? Qual é o início e o fim desses 2.300? 538? 538? 2300 years? Dos 2.300 anos? 1844. 1844. The end, O 1844. final seria 1844. The beginning, Qual é o início? Não é 1000. 574? 574? 670. Não sei. He doesn't know. Sister Elisa, help. Irmã Elisa. 457. 457. So it's 457 BC. Então seria 457 antes de Cristo. But we know that the year 1844 Sabemos que o ano 1844 is connected está conectado to the year 1798. com o ano 1798. And this particular history here E essa história aqui can be looked at pode ser olhada using different stories or different parables. usando diferentes parábolas ou histórias. One of the parables Uma das parábolas is Revelation seria Apocalipse 14, verse 6 through 14, 11, do verso 6 ao 11, which says que diz that this history here que essa história aqui is the history of three messages. é a história de três mensagens. The first, the second, and the third message. Primeira, segunda e terceira. You understand that? Certo? You understand? Then we have Revelation 10, Depois temos Apocalipse 10, verse 3. verso 3. So, Brother Julio, Irmão Júlio, what does Revelation 10:3 talk about? o que Apocalipse 10, 3 fala? Don't open. Não abra lá. Acho que eu não lembro. Eu lembro que Apocalipse 10 fala do livrinho. I don't remember specifically, but I know it speaks about the little book. Verse 3. Verso 3, irmão Rafael. É um chute. 7 trovões. Seven thunders? So, seven thunders. 7 trovões. So, this also Então, aqui também is the history é a história of seven thunders. de 7 trovões. Okay. Is it verse 3? Verse 3? É o verso 3? So, this here, Então, isso aqui, if you consider the 300 days, se considerarmos os 2.300 dias, will be the omega. seria o ômega. So, I'm saying the 300 days, Então, eu digo que esses 2.300 dias, at the very end, no seu final, there is a history. são uma história.
ou tem uma história. So when you come to the beginning in the year 457, Quando vamos para o início no ano 457, Brother Alfredo, irmão Alfredo, which decree was given? que decreto foi dado? Decree number what? Qual foi o decreto que foi dado? Que número? Em Yeah, 457. Decree number? Da O número do decreto. construção de Jerusalém. O número do Yeah. decreto. Número. O primeiro decreto. First decree. Destruction of Here? Jerusalem. The Aqui first? foi o primeiro decreto? E é o terceiro, conta The os third. 2.300 anos. The third? The third. So this is the third. Então aqui seria o terceiro. So if you have a third, you must have a second and a first. Se nós temos o terceiro, precisamos do segundo e do primeiro. Okay? Leon? You know when the second was? Irmão Leon, você sabe quando foi o segundo? The year? O ano. So Brother Alfredo, the third. Irmão Alfredo, o terceiro. Who is the king Quem é o rei that gives that decree? que dá o decreto? Taxés. Artaxerxes. Artaxerxes. Leon? The second, the Leon. year plus the king? Que- King Darius in Uh-huh. 516, is it? Foi Dario. 516 BC. 516. 516? So I won't discuss that, but I think it's 519. Eu creio que seja 519. What happens? 516, o que que acontece? What happens to the temple? O que que acontece com o templo? I thought that's when it was getting rebuilt. No. The Bible says the temple is completed. Diz que o templo foi completo. So is the temple complete and the decree given at the same time? Será que o templo completo Não. e o decreto são dados ao mesmo tempo? The decree was given to enhance the finishing of the temple. O decreto foi dado para que o Oh, templo yeah. pudesse ser terminado. So it's 519. Então é 519. Then you come back. So it's Darius, the second. Então nós temos Dario, o segundo. Sister Kelly? You know who gave the first decree? E Kelly, você sabe quem deu o primeiro decreto? King? Quem foi o rei? It's a king that God talks so nicely about. É um rei de que Deus fala muito bem. He's called the Lord's Anointed. E ele é chamado o ungido de Deus. You know his name? Você sabe o nome? The Lord called him his anointed. O Senhor chama de o seu ungido. Ciro? Cyrus? Cyrus. You know the year? Ciro. Você sabe o ano? Julia, you know the year? Irmão Júlio, você... 537, Kelly says. 37, 36. 36, 37. So we have King Cyrus. Então nós temos o rei Ciro. 3 decrees. E 3 decretos. O terceiro decreto. Não, 3 decretos. Caesar, Irmão César, what do you notice from Cyrus to Artaxerxes? de Ciro até Artaxerxes, How many kings do you have? quantos reis nós temos? Seven? 7. So here we have 7 kings. Então aqui nós temos 7 reis. So you have 7 kings, 3 decrees. Então, 7 reis, 3 decretos. You have 7 thunders, 3 angels. 7 trovões, 3 anjos. Can we see the similarity? Dá para ver a semelhança? Can we notice? Dá para ver? So this year is the end of the 300 days. Então, esse ano é o fim dos 2300 This is the beginning. e isso é o início. So you can see the connecting link between Millerite history and the history of the Persian kings Então, nós vemos a conexão entre os mileritas e os reis da Pérsia. is the 300 years. É de 2300 anos. So, but Sister Gail, before Cyrus gives the first decree, Mas Imagel, antes que Ciro dê o primeiro in fact, let me decreto, ask this way. What was the purpose of the first decree? qual foi o propósito do primeiro decreto? So we are here, Sister Gail. Imagel, nós estamos aqui. Where are they living here? In which land are they living?
Em que terra eles estão vivendo aqui? Where do they? Were they in Babylon? Babilônia. So they were in Babylon. So part of the function of this decree Então, parte desse decreto, ou função desse decreto, is to allow them leave Babylon era para permiti-los a sair da and go Babilônia. where? E ir para onde? Jerusalem, Jerusalém, the glorious land, a terra gloriosa. okay, which is Jerusalem. So, but how long were they in captivity? Quanto tempo estiveram em cativeiro? 70 years. 70 anos. So this is 70. Então aqui seria 70. So 70 years will act as a connecting link Então os 70 anos vão ser a conexão between the history of the Persian kings entre a história dos reis da Pérsia to another history, com outra história. and that is the history of the 7 Judean kings, E essa é a história dos 7 reis de Judá. beginning with Zedekiah Começando com Zedequias to Manasseh. até Manassés. So we have 70 years connecting us back to this history. Então temos 70 anos nos levando a essa história. So we have this line here. Então nós temos essa linha. So let's go back to Isaiah 46. Vamos voltar para Isaías 46. Brother Shigo, read verse 1. Irmão Shiguel, leia o verso 1, por favor. Isaías 46, verso 1. Bel está batido, Nebo se encurvou. Os seus ídolos são postos sobre animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras já cansadas. So what is verse 1 talking about? De que fala o verso 1? Brother Leon? What can you see in verse 1? Irmão Leon, o que você vê no verso 1? It talks about Bel bowing down. Fala de Bel está abatida. I'm So not don't- sure what that means. Just tell me tell me what the whole verse means. Diga o que o verso significa. Not by reading it, but It tell talk- me the summary of the verse in your own words. it talks Resuma o about verso nas suas próprias palavras. a carriage being heavy laden, weighed down with weights. Fala de cargas que estão pesando por causa de fardos. And it's been a burden to the weary beast. E é uma canseira para as feras. What is in the carriage? O que está nessas cargas? Idols. Ídolos. So we are talking about idolatry. Então nós estamos falando de idolatria. So you're saying we have idolatry. Então você diz que nós temos idolatria. What else? Que mais? Why is it important to know what verse 1 is talking about? Por que é importante saber do que fala o verso 1? Brother Julia? Irmão Júlio. Why is it important to give a summary of what verse 1 is saying? Por que é importante resumir o que fala o verso 1? Para a gente entender o contexto So do we qual can Isaías So we can understand the context. The context of? Contexto de contexto onde Isaías está inserido. where Isaiah is. Where Isaiah is? So, but we have already done that, I think. Eu creio que nós já fizemos isso.
So we have already identified the historical context. Já identificamos o contexto histórico. His target audience already, you know, it's Judah, Vocês agora sabem que o público-alvo é Judá, because it says it in chapter 1 verse 1. porque diz no verso 1. Okay? Bel e Nebo são deuses babilônicos. Bel and Nebo are Babylonian gods. So Bel and Nebo, Então, Bel e Nebo, so these idols here esses ídolos, will be Bel seriam Bel plus Nebo. e Nebo. And what Julia is noting E aquilo que is that these are idols from Babylon. Noting, to note something. Julia. So what Julia is saying? Então, aquilo que o irmão Júlio está dizendo, So this is Bel, isso é Bel, and this here is Nebo. e aqui nós temos Nebo. And these are Babylonian idols. E esses são os ídolos babilônicos. But I was asking, why is it important to know what verse 1 is talking about? Mas a minha pergunta é, por que é importante saber o que fala no verso 1? So every time Então, toda vez you go to a chapter, que você vai para um capítulo, I'm saying it's very important to know what verse 1 is talking eu about. digo que é importante saber o que verso 1 fala. Why is that important? Por quê? Sister Rose? So Sister Rose, is Isaiah 46 a story? Irmã Rose, Isaías 46 é uma história? Sim. Yes. What do you know about a story? O que você sabe sobre uma So história? leave alone Isaiah 46. Tell me the 3 qualities of a good story. Esqueça Isaías 46 e me diga quais são as 3 qualidades de uma boa história. A good story must have 3 things. Uma boa história precisa ter 3 coisas. The beginning, Introduction. introdução. Needs to have the body and the conclusion. Body and conclusion. So a good story Então, uma boa história will always follow this pattern. sempre segue esse padrão. Introduction, body, and conclusion. Introdução, corpo e conclusão. And we show that all these are connected. E nós mostramos que tudo isso está conectado. Okay? So in the introduction, Então, na introdução, you'll always tell us what you want to talk about. você sempre sempre é dito aquilo que a pessoa quer falar, But you do so briefly. mas é feito de forma breve. When you go to the body, Quando nós vamos para o corpo, now explain the thing in detail. já as coisas são explicadas com mais detalhe. When you come to the conclusion, Quando vamos para a conclusão, say it again but briefly. é dito tudo de novo, mas de forma breve. So that's the qualities of a good story. Então, isso é a qualidade de uma boa So if história. Isaiah 46 is a story, Se Isaías 46 é uma história, which verse is the introduction? qual é o verso que é a introdução? Verse 1. Verse 1. So you know that the introduction Então, você sabe que a introdução will always give us a picture of what the entire chapter is talking about. sempre vai mostrar do que fala todo o capítulo. So that's why it's very important to summarize Então, the é introduction in your own words. por isso que é importante fazer um resumo da introdução nas nossas próprias palavras. Okay? So every time we approach scripture, Então, toda vez que nós abordamos a escritura, I'm saying, eu digo, so read the verse leia o verso as it is written. da forma como está escrito. Okay? Then give a paraphrase of the verse Depois, tem que parafrasear o verso in your own words, nas suas próprias palavras, which oftentimes may be longer or shorter than the written words. que algumas vezes pode ser mais comprido ou mais curto do que aquilo que já está escrito. Then give an explanation, Depois dá uma explicação which most of the time should look like the words in the paragraph. que normalmente é parecida com as palavras do parágrafo. So it's always very good to paraphrase things when we read them. Então é sempre bom parafrasear as coisas que nós lemos. Paraphrase means state how you understand that thing in your own words. Parafrasear seria explicar como nós entendemos essas coisas por nossas próprias palavras. So verse 1 will give you a complete picture Então o verso 1 vai dar uma imagem completa of what the book of Isaiah is about. do que é o livro de Isaías. So Brother Leon has identified that we have idols in verse 1. Então o irmão Leon identificou que nós temos ídolos no verso 1.
And Brother Caesar identified that those idols E o irmão César diz que esses ídolos are Babylonian idols. são ídolos babilônicos. Brother Julio, okay, are Babylonian idols. So we identified that the beast is carrying them and they're also in the carriages. Então identificamos que as feras carregam esses ídolos e também as carruagens So ou you have this carroças. beast, Então nós temos essas you feras, have the carriage, temos as carruagens there ou are idols on the carroças, beast, temos ídolos sobre as but there are feras also others in the carriage. e também nas carruagens, Okay? nas cargas. So yes, it's idolatry, Então sim, é idolatria. but what does the Lord exactly want to tell us about idolatry? Mas o que o Senhor quer nos falar sobre idolatria? Only from that verse. Apenas esse verso. So I think he's trying to show us the uselessness of idolatry. E eu creio que ele está nos tentando mostrar a falta de valor de idolatria. So how do we see that he's telling us how idolatry is useless? Então, como é que a gente vê que ele mostra que a idolatria não tem valor? Because if we are worshiping an idol, Se você está adorando um ídolo, what are you saying that idol is to you? o que você está dizendo que esse ídolo é para você? A God. A God. But a God who cannot do even what? Mas um Deus que não consegue o quê? Caesar? Irmão César. Huh? Eu acho que mais do que falar dos que os ídolos não são nada, I think more than saying that the idols are worthless, eles são prejudiciais, they are prejudice. porque eles são fardos e te levam ao cansaço, porque eles não resolvem. Because they are burdens and they take you to be tired or weary. So what does that mean? Então, o que isso significa? These idols, Esses ídolos they are your gods, you're worshiping them. são os seus deuses, você está adorando esses deuses. But what can they even do? Mas o que eles podem fazer? Nothing, they only give me burdens. They can't even travel around. Eles nem podem viajar. What do you have to do to them? O que você tem que fazer com esses ídolos? I would have to leave those idols. No, I'm saying, like you have idols, Então, eu digo que você se tem os you're ídolos, worshiping them, você está adorando esses you want to ídolos, move from here to Victoria. você quer ir daqui para Vitória, Do they travel with you along the road? será que eles vão contigo ao longo da estrada? What do you have to do? I need to carry these idols with So me. they're useless. You even need to carry them. Então eles não servem de nada se você tem que carregá-los. What if you had a God? You had a God that you should be carrying always. Você tem um Deus que você sempre deveria carregar. So the Lord is painting a picture of how useless idols are. Então Deus está mostrando como esses ídolos não servem de nada. That as much as you revere this God so highly, like you esteem them so highly, E embora que você tenha uma estima bem alta por esses deuses, they are gods that cannot Esses even ídolos. carry themselves. eles são deuses ou ídolos que nem conseguem se carregar. So on this one point, they are useless. Então, por isso, eles são nada, não têm valor. Eu acho que dá pra gente fazer um ponto de que quando Deus fala que o meu papo ele é abençoado, I think we could make a point when God says my burden is not my burden. So let me try and give. Let me find something. So what do you have to do to the idols in verse 1? Carry them around. O que nós temos que fazer com o verso, os ídolos do verso 1? A gente precisa So carregá-los. verse 1 and 2 is talking about the idols. No verso 1 e 2 fala dos ídolos. Verse 3, someone is talking. No verso 3, alguém está falando. So Sister Kelly, read verse 3. Irmã Kelly, leia o verso 3. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante So, da casa 3 de and 4? Israel. 3 e 4. Vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até aos cabelos brancos eu vos carregarei.
Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos livrarei. Verse 4, you're done? So in verse 3, Então, no verso 3, who is speaking? quem está falando? Sister Elisa? Irmã Who is Elisa. talking in verse 3? Quem está falando no verso 3? Ahí está diciendo que lo oiga. Está hablándole a la casa de Jacob. It's speaking about the house of Jacob. No, who is talking? Quem está falando? Dios. God. So God is talking. Então, Deus está falando. And who is he talking to? E para quem ele está falando? Casa de Jacob. The house of Jacob. The remnant of the house of Jacob. O remanescente, o restante da casa de Israel. Why does he say remnant of the house of Jacob? Yeah, Jacob, Israel. See? Okay. There's a repeat and enlarge in fact. O house of Jacob, the remnant of the house of Israel. Okay? So, why does he call them the remnant of the house of Israel? Por que que ele o chama restante da casa de Israel? Porque ya estaba en la historia, ya. Cuando ya pasaron todos los reyes y cautiverios. Tinham passado o quê? Cuando aquí se separaron el reino de Israel. Because it's speaking about when the kingdom of Israel was separated. Was separated? Here? At Solomon? Em Salomão? After Solomon. This history here? Nessa história aqui? Yes. But in this history, they are still God's people. Mas aqui eles ainda são o povo de Deus. They are God's people. And they are God's people. Eles ainda são o povo de Deus. So majority of the book of Isaiah Então a maioria do livro de Isaías is around the period of this king here. é em torno do período desse rei aqui. So Sister Elisa, if you are in Manasseh, Então, se você está em Manassés, what has happened to the 10 tribes? o que aconteceu com as 10 tribos? They vanished. Disappeared. How did they disappear to the air? Elas desaparecem assim no ar. So here, this point here marks what? Então, esse ponto aqui marca o quê? The end. The end of the 10 tribes. O fim das 10 tribos. How did the 10 tribes end? Como é que as 10 tribos terminaram? Brother Carlos? Irmão Carlos. How did the 10 tribes end? Como é que as 10 tribos terminaram? Who brings them to an end? Quem traz essas tribos a um fim? So when your cup is full, Então, quando o copo está cheio, what does the Lord do? o que o Senhor faz? Quando o copo está cheio, o que o Senhor faz? Empties the cup. No. Okay. So Sister Gabriela said a full cup is close of probation. Irmã Gabriela mencionou que um copo cheio é o fechamento da porta da graça. So at the close of probation, Daniel 12:1, Então, Daniel 12:1, what will the Lord begin to do? o que o Senhor vai começar a fazer? Judgment. Judgment. So the Lord is going to judge you when your cup is full. Então, o Senhor vai te julgar quando o copo está cheio. So the 10 tribes are going to be judged here. Então, essas tribos vão ser julgadas aqui. Who does the Lord use to judge them? Quem o Senhor vai usar para julgá-los? He takes them to captivity. By which power? Por quem? Babylon. Babylon carries them captive. Babilônia vai levá-los para o cativeiro. So Sister Elisa, they don't vanish. E, Mailis, eles não desaparecem, Because vanish means like you disappear in the air. porque senão isso seria desaparecer no ar. They are carried into captivity by Babylon. Eles são levados para cativeiro na Babilônia. Okay?
So if we are in the history of Manasseh, Então, se nós estamos na história de Manassés, and the Lord is talking to the remnant of Israel, e o Senhor está falando para o remanescente and da you know, casa de Israel, Israel is Jacob. e a gente sabe que Israel seria Jacob Jacó. had how many sons? Jacó tinha quantos filhos? 12. 12. So 10 are north, 2 are south. Então, 10 no norte e 2 no sul. In the reign of Manasseh's dad, 2 no norte e 10 no sul. the 10 were taken captive. No reinado de Manassés, 10 foram levados cativos. So out of the 12, who is remaining? Desses 12, quem permanece? The tribes of the south. Yeah. So the 2, they're the remnant. Então, esses são o restante. So I think that's why the Lord is calling them a remnant. Então, eu creio que é por isso que o Senhor disse que eles são o restante. So verse 3 and 4 is talking about God. Então, no verso 13 e 4 fala de Deus. Verse 1 and 2 is talking about the idols. Verso 1 e 2 fala dos ídolos. Okay? So the idols are being described in a certain way in verse 1, Então, os ídolos estão sendo descritos de alguma forma no verso 1. and God is being described in a certain way in verse 3 and 4. E Deus está sendo descrito de uma certa forma no verso 13 e 4. Okay? So you have, okay, Caesar? Irmão César? In the whole chapter, it speaks about the false worship and the true worship. So I want to stop you. So what method is that of parables? Que método de parábolas é esse? Compare and contrast. So you have the idols, Então, nós temos os ídolos, and they're being compared and contrasted to who? e estão sendo comparados e contrastados com quem? To God. Deus. So the idols in verse 1 Então, os ídolos no verso 1 are related to the people. são relacionados às pessoas. Can you see that? Now we have not identified who those people are, Agora, nós ainda não identificamos quem but I'm são saying in essas verse 1 and pessoas. 2 you're told those idols are not beasts, are in their own carriages. Mas no verso 1 e 2 é nos dito que são feras que estão com cargas. Sister Gail, what does a beast Gail. represent in prophecy? O que a besta representa na profecia? Ah, Power. Power. So when you go to verse 2 and 3, se você for para o verso 2 e 3, who do you have there? quem você tem? You have God. Você tem Deus. Can you see that? Which other entity? We got the house of Jacob. The house of Jacob. Casa de Jacó. So here you have God Então aqui você teria Deus plus e Israel. Israel. Okay? So, but we have already mentioned God, so I will do it this way. So we have God, we have Israel. Então eu vou colocar assim, nós temos Israel. And what does the Lord do to Israel? E o que o Senhor faz com Israel? Sister Gail? E Maguel. He carries them away. He takes care of them. So this God Então esse Deus, who is being the motorbike. Right. It's like pointing here direct. Yeah. Thank you. So you have Israel, então nós temos Israel Sister Rose. e Irmã Rose. In this case, Sister Gail is saying Nesse caso, a irmã Gail disse God is carrying Israel. que Deus está carregando Israel. So Israel is carried by God. Então Israel está sendo carregado por Deus. So God carries them. Deus os carrega. So I'll do this. So Israel Então Israel carried carregado by God. por Deus. But in contrast, Mas em contraste, Sister Gail, what is funny with the idols? o que acontece com os ídolos, irmã Gail? Carried. Carried by who? Também estão sendo carregados, mas por quem? They carried by the carriages. By the beast. Pela besta. So the idols Então os ídolos carried são carregados by the pela beasts. besta.
Can we see that? So let's construct that. Então, So, vamos idols- construir isso. Temos os ídolos, Idols are carried são carregados by beasts. por bestas. In contrast, Em contraste, Israel Israel is carried é carregado by who? por quem? By God. Deus. So let's compare these things. Então vamos comparar essas coisas. So you have idols, Temos ídolos, you have carrying, and you have beasts. temos carregado e temos bestas. So these idols Então esses ídolos are an equivalent of who in this side? são igual a quem naquele lado? Sister Rose, let's do a comparison with you. So you have idols. Você tem os ídolos, Who are they being compared to in this side? desse lado são comparados a quem? Diz Israel carregado por Deus. The idols are compared to They're being God. compared to God. So the idols are a comparison of God. Então os ídolos são uma comparação de Deus. Carrying will remain carrying. Carregar seria na mesma carregar. Then what will be the beasts equivalent to? E as bestas seriam igual a quê? Israel. Not Babylon? Israel. Okay? Israel. Someone said Babylon? Alguém disse Babilônia? Huh? The idols here Os ídolos aqui are who and who? são quem? Bel. Bel. So these idols here Esses ídolos aqui are Bel são Bel and Nebel. And both these two idols are from Babylon. e esses dois ídolos são da Babilônia. So I'm saying Babylon is under the idols. Então eu digo que Babilônia está embaixo dos ídolos. So you see, if you do compare and contrasting, the beasts are an equivalent of Israel. Então se nós compararmos e contrastarmos, So who is that beast? seria So what does a beast represent? I was on Gail, Sister Gail. irmã Gael, Daniel. 4 beasts, Daniel, as 4 bestas. Kingdoms. a kingdom. Seriam os reinos. So this beast here must be a symbol of what? Então essa besta aqui seria um símbolo do quê? It's a kingdom. And that um kingdom reino. is E esse reino é qual? Israel. 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 So can we see that? Então dá para ver isso? So this kingdom here is Israel. Esse reino aqui seria Israel. Okay? Are we okay? Tudo bem? So God Então Deus, compared with idols. comparado com ídolos. What do Israel have to do to the idols? O que Israel precisou fazer com os ídolos? Sister Cecilia? Irmã Cecília. What do Israel have to do with idols? O que Israel tem que fazer com os ídolos? Tenía que deshacerse de ellos. They had to let go of the idols? No. From the verse. No verso. Israel is the beast. Israel é a besta. So what is the beast doing to the idols? O que a besta faz com os ídolos? Cárgalo. Carries them. Carrying them. But what does God do to Israel? E o que Deus faz com Israel? Also carries So Israel. you have the idol and you have God. Então nós temos os ídolos e Deus. One you have to carry, Um a gente tem que the other carregar one carries you. e o outro te carrega. So who will you choose? Qual você iria escolher? The one to carry or the one to be carried? O que está carregando ou o que você tem que carregar? El que me está cargando. The one that carries her. Okay. So if you use compare and contrasting, Se você for comparar e contrastar, you can clearly see that Israel is the beast of verse 1 and 2. dá para ver que Israel é besta do verso 1 e 2. So then you can see that the Lord is making a comparison Então dá para ver que o Senhor está fazendo uma comparação to show his people para mostrar ao seu povo how useless idols are. quão sem valor os ídolos são. You're worshiping things that you have to carry Estamos adorando coisas que temos que carregar, instead of worshiping me who Em- carries you. em vez de adorar a Deus que nos carrega. So do we see that comparison? Então nós vemos essa comparação. So the book of Isaiah is talking about the uselessness or the worthlessness of idolatry. Então o livro de Isaías fala desses ídolos que não têm valor. Then we have that comparison in verse 2 and 3. Temos essa comparação no verso 2 e 3. Then verse 5 and 6, the Lord will
continue conversing with them. Depois, no verso 5 e 6, o Senhor vai continuar conversando. And then in verse 11, E depois, no verso 11, verse 11. So let's read verse 11. Brother vamos Leon. ler o verso 11, irmão Leon. Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country. Yea, I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, I will also do it. Verse 11. So what does the ravenous bird represent? O que essa ave de rapina representa? All I know is representing the man, Well, how do you know Eu sei that? que representa um homem. because it says the man that executeth my counsel. Porque diz que o So I want the rule that helps you make remota o those homem do meu conclusions. conselho. What rule allowed you to make those conclusions? Que regra te permite chegar a essa conclusão? Repeat and enlarge. Repeat and Repetir enlarge. e ampliar. So there is repeat and enlarge in that verse. Então, nós temos uma repetição e ampliação nesse verso. So we have a ravenous bird, Então, temos uma ave de ravina. and this ravenous bird comes from the east. E essa ave vem do Oriente. You have a man, Temos um homem. and this man comes from a far country. E esse homem vem de uma terra longínqua. So you can see that east is far country, Então, nós vemos que esse Oriente é uma terra longe. and ravenous bird is the man. E essa ave de rapina é o homem. So what does a ravenous bird do? Então, o que essa ave de rapina faz? A ravenous bird is a bird of prey. Essa ave é uma ave de oração. Okay? So it comes to kill the prey. Prey, something you eat, you prey A on. presa. Então, essa ave vem para comer ou matar a presa. So, brothers, Caesar, naturally you have like a bird of prey, Então, você tem uma ave and you have the prey itself. e tem a presa em si. So that bird here you're told is a man Então, aqui é nos dito que é um homem from a far country. de uma terra longe. So that man should have a prey. Então, esse homem deveria ter uma presa. Who is the prey for the man? Quem é a presa desse homem? Who is the man? Quem é o By homem? name. Cyrus? So if we are in Isaiah 46, Se estamos em Isaías 46, so what you need to understand o que você precisa entender is the context of the chapter. é o contexto do capítulo. So how do you understand the context of this chapter? Como você vai entender o contexto desse capítulo? You look before Você olha para antes and you look afterward. e olha depois. So before will be Isaiah 45 Antes seria Isaías 45 and afterward will be Isaiah 47. e depois Isaías 46. Before, Antes, it mentions Cyrus direct by name. menciona Ciro pelo nome. And after it talks about the destruction of Jerusalem, E depois destruction fala of Babylon. da destruição de Babilônia. 47 verse 1, you'll go and read. 47, verso 1. So to get the context of Isaiah 46, Então, para pegar no contexto de Isaías 46, go and read chapter 45 iríamos ler o capítulo chapter 45 47. e 47. because this is in between. Porque o 46 está entre os dois. So the prey for that ravenous bird Então, a presa para essa ave de is rapina Babylon. seria Babilônia. So the Lord is telling them Então, o Senhor lhes diz that not only are the Babylonian idols worthless, que não só esses ídolos são sem valor, but what is also about to happen to them. mas também o que vai acontecer com esses ídolos? What is about to happen to those idols? O que está prestes a acontecer com esses ídolos? They will be destroyed. So they'll be destroyed. When the ravenous bird comes to feast on its prey, Então, quando a ave de rapina vier comer a sua presa, and the prey is Babylon, e essa presa é Babilônia, in that time of the destruction of Babylon, nesse tempo da destruição de Babilônia, these idols will also be destroyed, esses ídolos também vão ser destruídos. meaning they cannot even deliver themselves.
significa que eles nem conseguem se salvar. So the Lord describes how worthless their idols are E o Senhor descreve quão sem valor eles são, as compared to Him, comparado com Deus. and then further reveals even that those idols are going to be destroyed. E mais tarde ele fala ainda que eles vão ser destruídos. So we'll continue this discussion Então nós vamos continuar essa discussão. because we wanted to help us understand what Porque- this courage that is in the dream represents. Porque vai nos ajudar a entender o que significa essas carroças do sonho. So in summary, Então, em resumo, we had a connection between the impressive dream and the book of Isaiah 46, nós tínhamos uma conexão do sonho impressionante de Isaías 46. and the connection is the picture work. E a conexão seria esse desenho, In essa the, ilustração. in the impressive dream, you have a horse with a carriage, with luggage. No sonho impressionante nós temos a carroça, o cavalo e as bagagens. In the Isaiah 46, you have a beast with a carriage, and the beast is carrying an idol. The carriage also has an idol. Em Isaías 46 temos a besta com as cargas e os ídolos, e a besta também carrega ídolos. So we have gone to Isaiah 46 to try and understand Isaiah 46. Então, We have gone to try and understand Isaiah 46 nós vamos tentar entender Isaías 46. because it will help us to apply Porque vai nos ajudar a fazer a aplicação that symbol in the dream. desse símbolo no sonho. So we identified that we have three things that we should have at the back of our minds as we approach a chapter: Identificamos 3 coisas que precisamos ter em mente quando abordamos um the capítulo: historical context, o contexto histórico, the target audience, a audiência and the message. e a mensagem. So we used this line here Então nós usamos essa linha aqui to show that Isaiah ministers in the reign of 5 kings. para mostrar que Isaías vai ministrar no reinado de 4 reis. I know 1:1 says 4, but you realize that Isaiah goes to Manasseh. Eu sei que a gente diz 4, mas nós nos damos conta que Isaías vai até Manassés. Then we went to Daniel 8:14, Depois fomos para Daniel which gave 8:14, us 300 years, que nos deu os 2.300 anos, which is a structure que é uma estrutura that connects the history of the Millers with the history of the Persian kings. que conecta a história milerita com a história dos reis da Pérsia. So we looked at Revelation 14, verse 6 and 7. Olhamos para Apocalipse 14, We 6 showed that we have 3 messages ao here. 11, mostramos que temos 3 mensagens. Revelation 10, verse 3, Apocalipse 10, verso 3, we have 7 thunders. temos 7 trovões, This is the end of the 300 days. que é o final dos 2.300. At the beginning, No início, we have 3 decrees temos 3 decretos and 7 kings. e 7 reis. So we can see that connection. Então nós vemos essa conexão. But we know the history of the 7 Persian kings Mas sabemos que a história dos 7 reis da Pérsia is connected to the history of the 7 Judean kings, é conectado com os 7 reis de Judá. not by the 300 years, Não pelos 2.300 anos, but by the 70 years of captivity. mas pelos 70 anos de cativeiro. So I'm not saying that Manasseh is at the very beginning, Zedekiah is at the very beginning of the 70-year captivity, Então eu não estou dizendo que Zedequias começa exatamente nos 70 anos de cativeiro, because he's somewhere inside here. porque ele está algures nessa história. But the moment we do this, Mas uma vez que fazemos isso, you realize that 1798, nos damos conta que em 1798, what is it called o que in é Daniel 11, verse chamado 40? em Daniel 11:40? Time of? Tempo do fim. So it's the time of the end. Então é o tempo do fim. So you have the first angel, Nós temos o primeiro anjo, the first thunder, o primeiro trovão, being the time of the end. sendo o tempo do fim. So the first king, Então o primeiro rei, the first decree, o primeiro decreto, will be time of the what? seria o tempo de quê? Time of the end. Tempo do fim. So what do you call the period before the time of the O end? que chamamos ao período antes do tempo do fim? Trevor? Darkness. Period of darkness. So what will be this? Então o que seria isso aqui? Period of? Período de So this will be period of darkness. trevas. So you see that Manasseh is in the period of darkness. Então nós vemos que Manassés está no período de trevas. So this whole thing here Então tudo isso aqui is happening in this period of darkness, está acontecendo nesse período de trevas, and in darkness, e em trevas they're spiritually captives to Babylon. eles estão espiritualmente cativos na Babilônia. I don't mean here, Eu não quero because they were literally captives of Babylon. não falo aqui porque eles estão literalmente cativos But na you can see from the Babilônia. structure of the chapter, Mas nós vemos na estrutura do capítulo, in the history of Manasseh, na história de Manassés, they're already captives que eles já estão cativos even before muito antes they get to Babylon. de chegar à Babilônia. Okay? So brother Leonard said we can explain this concept of the narrowing of a road Então o irmão Leon disse que nós podemos usar esse conceito do estreitar do caminho using the symbol of pinholes. usando o símbolo de alfinetes. So this hole here is a little smaller than that one, Então o outro é mais pequeno que o primeiro, and that one is small, esse é mais pequeno so that one is small. e esse ainda mais pequeno. So you can see that the holes of these pins, Então vocês veem que os buraquinhos desses alfinetes they become narrower
eles se tornam cada vez mais estreitos. as you move along the path. À medida que a gente vai nesse caminho. And who can go through the hole? E quem consegue passar por esse alfinete? Or what por can go esse through the buraco? hole? Ou o que consegue passar por esse buraco? What can go through the hole? Uh, Sister Kelly, Irmã Kelly. according to the Bible, De acordo com a Bíblia, if you know the story of Christ, se você sabe a história de Cristo, he says it's easier for what to go through the hole? ele diz que o que é mais fácil entrar por um buraco? Um buraquinho. He says it's easier for something to go through that hole, Ele diz que existe algo que é mais fácil entrar por esse buraco, but not something else. mas não uma outra coisa. What? Camelo? The camel? A camel. Um camelo. So a camel Então o camelo can go through this hole, consegue passar por esse buraco. but what can't go through? Mas o que não pode passar nesse buraco? O rico. The rich man. So a rich man. Então o homem rico. So a rich man cannot go through the hole. Então o homem rico não consegue passar nesse buraco. Sister Elisa, Irmã Elisa, who is rich? quem é rico? Who is the rich man? Quem é o homem rico? Quem é o homem rico? A Kelly disse que o camelo conseguiria passar e o homem rico não. E ela está perguntando quem é o homem rico. Sister Gabriela? Oh, sorry. Sister Gail. Irmã Gayle. The STA Church. A Igreja Adventista do On Sétimo the Dia. exact word. So what is the experience of the SDA church? Laodicea. Good. Laodiceia. So Laodicea cannot go through the hole. Então, Laodiceia não pode entrar por esse buraco. A camel can, O camelo consegue, but Laodicea can't. mas Laodiceia não. Do you know why she said Laodicea? Você sabe por que ela falou de Laodiceia? Sister Elisa? Irmã Elisa. You know why Sister Gail said Laodicea? Você sabe por que a irmã Gayle mencionou Laodiceia? No? Não. Comparing the Adventist Church No, with no, no. Laodiceea? Forget about Adventists. Não, esqueça o Adventismo. Do you know why she gave us the symbol of Laodicea? Você sabe por que ela deu o símbolo de Laodiceia? You don't know? Sister Rose, you know? Irmã Rose, você sabe? Why did she say Laodicea? Por que ela mencionou Laodiceia? Porque os laodiceanos são comparados àqueles que estão mortos, estão em pecado. Because they are the ones compared to those who are dead and in sin. Okay, dead and in sin. Brother Julia? Irmão Júlio, Ricos, enriquecido estou e de nada tenho falta. I am rich and I lack of nothing. Yeah. So let's go to Revelation 3. Vamos abrir em Apocalipse 3. So Sister Elisa, you read the verse. Irmã Elisa, leia o verso. Revelation 3, Apocalipse 3, verse 14. verso 14. Three 14. Then you read 17. Apocalipse 3, 14 e depois leia o 17. Então, leia o 14 e o 17. Y un ángel de la iglesia de la Odisea escribe, esto dice, oh, amén, el testimonio fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. So 17. in verse E 14, o 17. she. Okay, okay. Como dices, rico soy y estoy enriquecido y de nada tengo falta. Y no sabes que es un desgraciado y miserable y pobre, ciego y no. Okay, so in verse 14, who is talking? Então, no verso 14, quem está falando? De un ángel.
An angel? de la iglesia. An angel is talking? Anjo está falando? Ajá. Está escribiendo. Is writing. Un ángel de la An angel is iglesia writing. escribe. The angel is writing. No? Read properly. Leia corretamente. Who is talking? Quem está falando aqui? If someone is talking, Se alguém está falando, there must be the other person who's being talked to. tem que haver uma outra pessoa que está ouvindo. So identify the talking and the talked to. Então, identifique quem está falando e quem está ouvindo. El que está hablando The angel is speaking. y la iglesia de la Odisea es la que está escribiendo. Laodicea escrevendo. And Laodicea is writing. No? She's reading in Portuguese, so I think she's reading in Portuguese. Faithful and true witness. We have that. He says, under the angel of the church of Laodicea, right, these things said the faithful and the true witness. Yeah. They're trying to get it in Spanish. Okay. So someone is writing, Então, alguém está escrevendo and that someone is writing the words that someone is telling him to write. e esse alguém está escrevendo as palavras que outra pessoa está dizendo que ele deve escrever. So who is talking? Então, quem está falando? She's not understanding the verse. Okay. Rafael? Irmão Mr. Rafael, Mike? Who is talking? quem está falando? O amém. The Amen. Yeah, the faithful and true witness, the amen. A testemunha fiel e verdadeira, o Amém. Who is he talking to? Para quem está falando? Ao anjo da igreja de Laodiceia. To the angel of the church of Laodicea. Do you have all that in your Bible? Você tem toda essa descrição na sua Bíblia? Do you have the amen, the faithful and true witness? Na sua Bíblia menciona o Amém, a testemunha fiel e verdadeira? It says, thus saith. Diz, isto diz. This thing saith or is saying. Essas coisas está dizendo. So the amen is talking. Então o Amém está falando. And he's talking to the angel of the church in Laodicea. Está falando para o anjo da igreja de Laodiceia. Who is the angel of Laodicea? Quem é o anjo de Laodiceia? What does that mean? O que isso significa? Brother Caesar? Irmão César. What does an angel represent here? O que um anjo aqui representa? It would be the ministers of the churches. The leaders of the churches. Os líderes das igrejas. So the one being talked to here Então, a pessoa que está sendo falada aqui, para Is- quem está sendo falada, is the leaders of the church of Laodicea. é para os líderes da igreja de Laodiceia. Then the amen and faithful, the amen, the faithful and true witness Depois o homem, a testemunha fiel e verdadeira, will begin to say what he knows about Laodicea. vai começar a dizer o que ele sabe sobre Laodiceia. But when you come to verse 17, Mas quando chegamos ao verso 17, the Bible is going to describe what Laodicea think about themselves. a Bíblia descreve o que Laodiceia pensa de si mesma. So verse 15 and 16 Então, no verso 16 e 17, is the description of how the faithful witness understands Laodicea. é a forma como essa testemunha fiel e verdadeira entende sobre Laodiceia. Verse 17 is what Laodicea think about themselves. Mas o verso 17 é o que Laodiceia pensa de si mesma. So what do they think they are, Sister Elisa? Então, irmã Elisa, o que Laodiceia acha que é? Rich and lacks nothing. So rich and increased with goods and they don't need anything. Então, ela é rica e farta rica e não tem falta de nada. So now do you understand how Sister Gail got to say that the rich in the parable of Christ is Laodicea?
Então agora você consegue ver como é que a irmã Gail diz que o rico na parábola de Cristo é Laodiceia? Okay, which methodology did she use? Que metodologia ela usou? Methodology of parables? Metodologia... Compare and contrast. Okay. But proof text primarily, Mas, primeiramente, texto prova. because she's going to take the word rich Porque ela vai pegar na palavra rico, and then run it through scripture, vai procurar na escritura, which brings her to Revelation 3. o que vai levar até Apocalipse 3. Okay? You understand? So, this concept here Então, esse conceito aqui is a similar concept to this one. é similar ao conceito de cima. But we got from this line here Mas nós fomos dessa linha aqui and got back to the book of Isaiah, e fomos para o livro de Isaías. Isaiah 46. Isaías 46. So how did we get from the dream that we were reading about Como é que nós fomos do sonho que nós estávamos lendo to the book of Isaiah? para o livro de Isaías? Sister Cecilia, Irmã Cecília. how did we get from the impressive dream to the book of Isaiah 46? Como é que nós vamos do sonho impressionante para Isaías 46? So in other words, what I'm asking, Então, em outras palavras, o que eu estou perguntando, so you have these two things, nós temos essas duas coisas. the impressive dream O sonho impressionante and you have Isaiah 46. e temos Isaías 46. These things are miles apart, Essas coisas estão numa grande distância, separated by a period of time. separadas por um período de tempo. But what we are saying, Mas o que nós estamos dizendo, they are connected. elas estão conectadas. So what is this thread that connects them? Então, qual é essa linha que os conecta? No sé si será, pero fuimos para Isaías 46 porque estábamos hablando de las cargas que llevaban en los carruajes. We got there because we were speaking about the luggages that they had in their wagons. Okay. Y en Isaías 46 dice que ellos tenían ídolos en el carruaje y no se quisieron desprender de ellos. And Isaiah 46 said that they had idols in the wagons and that they No not pudieron. depend on them. Y entonces ellos recibieron el castigo, el castigo de ser deportados después de Babilonia. So then they had to face this punishment, and it was to go into captivity into Babylon. Captivity. So this is the relationship that we took. Então, esse é o relacionamento entre essas duas coisas, That you can see a picture work in the book of Isaiah 46, onde nós vemos um desenho ou algo sendo descrito em Isaías 46, which looks similar que é semelhante to the one in the book of Isaiah. ao livro de Isaías. So here what you have Então, aquilo que nós temos aqui is luggage. é bagagem. Here, in this case you have idols on both the carriage and the beast. E em Isaías a gente tinha os ídolos tanto dentro da carruagem como em cima das feras. So we don't know what a horse plus a carriage plus the luggage represent. A gente ainda não sabe o que tudo isso representa, But if we can use then a comparison from the book of Isaiah, mas se usarmos a comparação do livro de Isaías, we can try and understand what that represents. podemos tentar entender e ver o que isso representa. Because we have said in the dream the carriage, Porque nós falamos que no sonho a carroça, the horse, falamos do cavalo, the shoes, falamos dos sapatos and the stockings e falamos das meias. represent things that they were supposed to leave behind. Que isso representava coisas que eles tinham que deixar para trás. So I'm suggesting that these things, Então eu sugiro que essas from the very coisas, beginning of the journey, they were worthless. desde o início, elas não tinham valor. They didn't need them in their journey. Eles não precisavam dessas coisas na sua jornada. But the Lord is not going to have them leave them all at the same point. Mas o Senhor não permite que eles deixem tudo ao mesmo tempo. He will take them through a progressive history Vai levá-los numa história progressiva as they drop those things by. à medida que eles vão abandonando essas coisas. For if those things were important, Se essas coisas fossem importantes, they'll have gone with them to the other side of the field with grass 6 inches long. eles teriam ido para o outro lado do campo com isso, onde a grama era bem alta. Remember, like the luggage, they cut it off from the horse backs Se vocês lembrarem, eles tiraram a bagagem
dos cavalos and it fell to the deep precipice below, e acabou caindo no precipício, which is the world basically. que era basicamente o mundo. So it tells you the luggage that they have is something that belongs to the world. Então diz que a bagagem que eles tinham era algo que pertencia ao mundo. So I'm saying, if this is worthless, if whatever they have here all is worthless, Então, se tudo aqui que eles tinham era sem valor, let's try to understand whether this is worthless. vamos tentar entender se isso aqui também é sem valor. And because the concept is similar, E porque o conceito é semelhante, we see whether it can help us explain what we see in this dream. vamos ver se isso nos ajuda a explicar o que nós vemos no sonho. So let's turn to Isaiah 46. Vamos abrir em Isaías 46. So before we read anything from the book of Isaiah, Antes de lermos qualquer coisa do livro de Isaías, we should be having some background information nós deveríamos ter alguma informação in our heads na nossa mente on how to correctly approach Isaiah da forma correta como abordar Isaías, so that we can understand whatever he's saying. para poder entender o que seja que ele for falar. So what is the background information that we need in order to handle Isaiah correctly? Então, qual é a informação que nós temos de Isaías para conseguir entender a informação correta? Brother Shigel? Irmão Shigel. So asking what's the question, what he needs to do. We have been discussing for quite some time now in the class Durante algum tempo, nós já temos falado nas aulas that I think que eu acho before you approach any quotation que antes de abordar qualquer citação or Bible verse, ou verso bíblico, you should be having some fundamental information in your head. nós deveríamos ter informação fundamental na nossa mente. So what is the fundamental information you need to get before you approach the book of Isaiah? Então, qual é essa informação fundamental que nós precisamos ter em mente antes de abrir o livro de Isaías? You don't need to look at the Bible because the answer is not there. Não precisa de olhar para a Bíblia porque não vai ter lá a resposta. By fundamental I mean it's something that always you must have in your head. E quando eu falo de algo fundamental, eu refiro a algo que você precisa sempre ter em mente. As you approach any inspired writing. À medida que você aborda qualquer citação inspirada. Historical context. So we need to know the historical context. Então é o contexto histórico. Then The audience. the target audience And the message. and the message. So we need to have that fundamentally at the back of our minds Então nós precisamos ter esse fundamento em nossas mentes as we approach the book of Isaiah 46. à medida que a gente vai abordar Isaías 46. So if we go to Isaiah 46, Se formos para Isaías 46, we need to know his historical context. para saber qual é o contexto histórico, How did we do that? como é que nós fazemos isso? Brother Leon? Irmão Leon, I remember we did it yesterday. eu lembro que a gente fez isso ontem. I missed it yesterday, but we need to read the whole chapter and get the context. And see. Eu não estava aqui ontem, mas eu acho que a gente deve ler todo o capítulo e pegar no contexto. And see the literal fulfillment. Ver o cumprimento literal. So in history, if you want to know where Isaiah is in history, Então, se você quer saber onde Isaías se encontra na história, how does reading history help you? como é que ler história te ajuda? How does this history help us? Reading the How does reading the history help you? Oh, it's just getting the story, seeing what he's talking about. Olhar para a história, ver daquilo que ele está falando. So I gave this structure here Então, eu dei essa estrutura aqui, that if we want to begin the history of ancient Israel, que se nós formos da história de Israel antigo, where can we begin it? onde nós poderíamos começar? Sister Kelly, Irmã Kelly, you want to begin the history of ancient Israel. você quer começar a história de Israel antigo? Who do you want to begin it with? Com quem você quer começar? When I'm talking about ancient Israel, Quando eu me refiro a Israel antigo, as a special nation como uma nação especial and church, e igreja. or as the chosen people of God, or when do they begin as the chosen people of God? Ou como é que ou quando eles começam a ser o povo escolhido de Deus? Whose history? Em que história?
Think of an individual. Pense num indivíduo, numa pessoa. Moisés? Moses. Good. So, ancient Israel begins with Moses. Então, Israel antigo começa com Moisés. So Moses is going to lead them for quite some time. Então, Moisés vai liderá-los durante algum tempo, When he goes off, até que ele saia, or when he dies, ou quando ele morre. who takes over to lead the people? Quem então começa a liderar o povo? Brother Shigel? Irmão Shigel. Who takes over from Moses? Quem sucede Moisés? Josué. Joshua. Good. Joshua. So we have Joshua. Então nós temos Josué. Sister Elisa, Irmã Elisa. who takes over from Joshua? Quem vem depois de Josué? I don't remember. Don't remember? Brother Julio? Irmão Júlio. It's not an individual, Não é um indivíduo, it's a group. é um grupo. Depois de Josué começam a reinar os juízes em Israel. Judges. The judges. So the judges take over Então, os juízes sucedem for quite a period of time. durante algum período de tempo. Brother Carlos. Carlos, E irmão Carlos. who is the last judge? Quem é o último juiz? Samson. Samson? So, to know the last judge, Para saber quem foi o último juiz, after the history of judges, depois da história de juízes, which people begin ruling the Israelites? que pessoas começaram a governar sobre os israelitas? É quem vem depois. So the judges have ruled Israel. Então, os juízes estavam governando Israel So they enter into a new form of government. e eles entram num novo modelo de governo. And in that new form of government, E nessa nova forma de governo, what is the title of the people ruling? qual é o título das pessoas que estavam governando? I don't remember. Elisa? Irmã Elisa. Samuel y comenzó el primer rey Saúl. It was Samuel and then the first king being Saul. So after judges, you have the kings. Então, depois de juízes, nós temos reis. The very last judge is Samuel. E o último rei é Samuel. And we know Samuel anoints Saul. E sabemos que Samuel vai ungir Saul. And after the anointing of Saul, Depois da unção de Saul, Sister Rose, irmã Rose, who is the second king? quem é o segundo rei? Second king after Saul. Segundo rei depois de Saul. Mike? David. The third? O terceiro? David's son? Filho Solomon. Solomon. Caesar? Irmão César. Brother Alfredo? What happens to the kingdom after Solomon has finished his reign? O que acontece com o reino depois de Salomão terminar o seu reinado? Microphone? Raphael, help me. Good. Foi dividido. So the kingdom is divided. Então o reino é dividido. Sister Gay? Irmã Gayle, Into what directions? em que direções? North and South. North and Norte south? e sul? How many tribes in the north? Quantas tribos no norte? 2. Duas. The way down. If you have, how many were there in total? Quantas eram no total? The 12. 12 tribes 12? of Judah. 12. So 12 take away 2. 10 tribes. 10 no norte. So you have 10, and south you have 2.
No norte eram 10, no sul eram 2. Okay? Brother Raphael, Irmão Rafael, who is the king in north quem é o rei do norte? at the very beginning? No início. Roboão. Não, calma. Roboão é no sul. No, that's in the south. So Rehoboam in the south, Roboão é no sul. who in the north? Quem estava no norte? Jeroboão. Jeroboam. Jeroboão. The history of this kingdom A história desse reino will continue vai continuar until the reign of a certain king. até o reinado de um certo rei. Who is that certain king? Quem é esse certo rei? Sister Cecilia? Irmã Cecília. This king here will be the last king of these 10 tribes. E esse rei vai ser o último rei dessas 10 tribos. Who is he? Quem é? Oseas. Hoshea? Oséias. So, from Jeroboam Então, de Jeroboão to Hoshea, até Oséias, I think is 19 kings. eu creio que a gente tem 19 reis. Does Jeroboam do anything good to God? Será que Jeroboão faz algo de bom para Deus? Is he a good king? Será que ele é um bom rei? You remember when you read your Bibles, Se vocês lembrarem, quando vocês leem as Bíblias, every king who comes after Jeroboam, todos os reis que sucedem Jeroboão, wherever he does something wrong sempre que eles fazem algo or errado evil, ou diabólico, that evil is being compared to whose evil? isso que é diabólico é comparado ao quê? De quem? The Bible says he did evil as who? A Bíblia diz que ele fez errado igual a quem? As who, Sister Cecilia? Yo lo que recuerdo que Jeroboam hizo unos altares para que la gente fuera a adorar en vez de a Jerusalén, que fueran a adorar allá. Altares. I think it was Jeroboam that made them build altars that they would all go into Jerusalem and worship there. Sí. So every time reference is said, he did evil as Jeroboam, the son of Nebat. Então é sempre referido que eles fizeram errado igual a Jeroboão. So it became like a standard against which to compare other kings. Então ele seria um estandarte em que os outros reis eram comparados. In terms of evil. Mas de uma forma diabólica. So from the very inception of this northern kingdom, Mas logo no início dessas tribos do norte, it is doing evil against the Lord. eles estavam fazendo coisas erradas contra o Senhor. Why does the Lord allow it to exist in the next period of like 19 kings? Por que que o Senhor permite que isso continue durante esses 19 reis? Why did reinados? he indeed destroy it at the very beginning once this king here did evil? Por que que ele não destruiu logo de início quando esse rei fez algo de errado? Why did he allow the kingdom to exist in the period of 19 kings? Por que que ele permitiu que esse reino ainda continuasse com 19 reis? Brother Alfredo? You there? Because he wants to show Judah what's going to happen to the northern kingdom. Okay. Porque ele queria mostrar para Judá o que iria acontecer com os reinos do norte. Brother Caesar? Irmão César. Creo que él quería tipificar la historia del reino del norte. I believe he wanted to typify the history of the reign of the north Con los últimos 19 presidentes republicanos en Estados Unidos. with the last 19 Republican presidents of the United States. Is that the... Okay, good. Muito bem. That is your thoughts so far. Você já pensou além? Thank you. So, Obrigada. Leon, what do you think? Leon, o que que você acha? I think their cup had to be filled until they get scattered.
Eu creio que o copo teria que estar cheio até eles poderem ser espalhados. So you're saying there is a cup in this history. Então você está dizendo que existe um copo nessa By história. the time you get here, E até chegar até o topo, this cup is full. esse copo teria que estar So it has been cheio. filling through this history. Então está enchendo durante essa história. So when this king sinned, Então quando esse rei peca, he filled a measure in this cup. ele adiciona uma medida As nesse subsequent copo. kings sinned, À medida que os reis que sucedem they were pecam, contributing to the filling of that cup. eles contribuem para o encher desse copo. So what do we call this period when the Lord gives you? Então o que a gente chama esse período quando o Senhor dá? What do we call the period that God gives you Que to que a prove gente- yourself? O que a gente chama o período que Deus dá para que a gente possa se provar? Probation time. Tempo de prova. So this is probationary time. Então isso seria o tempo de prova. Probationary time. So brother Caesar, I appreciated your contribution, Irmão César, eu agradeço a sua contribuição, but I think what it's teaching mas eu creio que o que está ensinando that God does not immediately destroy you é que Deus não te destrói de imediato before he gives you and before he tests you. antes de ele poder te testar. So this is the same scenario like we know Lucifer in heaven Então nós sabemos que temos Lúcifer no céu rebelled and stayed in heaven for some time before he was expelled. e ele se rebelou e ficou lá algum tempo antes de ser expulso. So God gave him probation Então Deus ainda deu um tempo de prova so that he could prove himself, para que ele pudesse se provar, whether he could like reconsider para ele poder reconsiderar and come back in harmony with other angels in heaven. e voltar a estar em harmonia com outros anjos no céu. So probationary time means time of test. Então, tempo de prova significa tempo de teste. So this kingdom was being tested. Então, esses reinos By the estavam time sendo you come testados. here, E quando a gente chega a esse ponto, this is the end of test. isso seria o fim do teste. What do we call the end of test? O que a gente chama o fim do teste? Brother Leon, what do we call this point? Irmão Leon, o que seria esse ponto? When you fill your cup. Judgment. Juízo. Close of probation. Close of probation. Fechamento da porta da graça. So if you look at this word close of probation, Se olharmos para essa palavra, fechamento da porta da graça, what does it mean? o que isso significa? So sometimes it's good to analyze these words. Então, às vezes é bom analisarmos essas palavras. It's close of probation. É fechamento da porta da graça. So you have, I'll say, 3 words. Então, eu diria que temos 3 palavras. Sister Gail, what does close mean? E, Maguei, o que é fechar? Mike, help. No, she got. Okay. What does close mean? O que significa fechado? To end. End. Terminar. So close means end. Então, fechado seria fim. What does probation mean? We have said it. Your test. Test. Prova é o teste. So Brother Alfredo, you may know this. Então, irmão Alfredo, talvez você saiba isso. When you get to a company Quando você chega a uma companhia and you want to work for them, ou uma empresa e você quer trabalhar para essa empresa, they will hire you. eles vão te contratar, But depending on the company, mas dependendo da empresa, they will put you under a period. eles vão te colocar num período. What do they call that period? Qual é esse período? 3 months probation minimum. O mínimo 3 meses de prova, So they teste. put you under probation. Então, eles te colocam sobre prova. During that time, someone is watching over you. Durante esse período, alguém está te testando. You are being tested Você está sendo testado whether you are performing. para ver qual seria a sua performance. After the end of that period, E no final desse período, you will not be taken in permanently. você poderia então ser contratado de forma permanente. So this is end and O test. tempo inteiro. Now combine those 2 words. Então, isso é o final do teste. Agora, junte essas duas palavras. What do they become? O que elas se tornam? Sister Gail? And I don't know if you want me to say the close of probation. No, this one. Combine these End- 2. End of, Junte essas duas end palavras. test. End of the test. Fim So- e teste. So we'll just do that off because we don't check off. So you know that close of probation Então, o fechamento da porta da graça just means end of test. significa fim do teste. So here, Então, aqui, the test for the northern kingdom ends. o teste para as tribos do norte termina. So if
So I want us to compare and contrast. Então eu queria que a gente comparasse e contrastasse. If the Lord is going to put the northern tribes under probationary time, Se o Senhor vai colocar as tribos do norte durante esse período de prova, what will He do to the south, Brother Caesar? irmão César, o que é que ele faz com o sul? The same. Good. So He's going to put them under probation. Ele também vai colocá-los sobre prova. But He gives them a longer period. Mas ele vai dar um período mais longo. And who is this king here, Brother Caesar? E quem é esse rei aqui, irmão César? The very last king when Jerusalem is destroyed. O último rei onde Jerusalém é destruído. You know the king whose eyes are taken out? Você sabe que foi removido? So that is Zedekiah. Então seria Zedequias. So when it comes to Zedekiah here, Quando a gente fala de Zedequias aqui, the cup is also full. o copo também está cheio. And they're going to receive judgment just like the northern kingdom. E eles vão receber o juízo tal como a tribo do norte. Okay? But when you look at Zedekiah, Mas quando olhamos para Zedequias, he's part of the kings ele faz parte dos reis that lead to the destruction of Jerusalem. que levam à destruição de Jerusalém. Okay? So, which king can you put at the very beginning here Então, que rei nós conseguiríamos colocar no início aqui, who contributed so greatly to the destruction of Jerusalem? que contribuiu para a destruição de Jerusalém? Manasseh? Good. Manassés. So we'll have Manasseh here. Então, nós teríamos Manassés aqui. And Manasseh is whose son? Manassés é filho de quem? Josiah. You know? Kish? We have Manasseh. Ezequiah. So Josiah will be the grandson of Manasseh. Hezekiah. Okay? So this will be Hezekiah. Então, Manassés era filho de Ezequias. So Hezekiah lines up with Hoshea. Então, Ezequias se alinha com Oséias. And you can get that from the book of Kings Podemos tirar isso do livro de Reis or the book of Chronicles. ou de Crônicas. Then we know Hezekiah is the son of Ahaz. Isaiah 1:1. Isaiah chapter 1 verse 1. Ahaz. Ahaz, Jotham, and Uzziah. So it's Jotham, Ahaz, and then Ezekiah. Oh, Jotham begins. No, I think Uzziah begins. It's Uzziah, Jotham, Ahaz, and then Ezekiah. So Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. So if you go to the book of Isaiah 1:1, Se formos para o livro de Isaías, capítulo 1, verso 1, it tells you the period during which Isaiah is ministering. fala o período em que Isaías estava ministrando. It's in the history of these 4 kings. E é na história desses 4 reis. But I think Isaiah goes eu- to Manasseh. Eu creio que Isaías vai até Manassés. Do we know how Isaiah died? Vocês sabem como Isaías morreu? Who talks about the death of Isaiah? Quem fala da morte de Isaías? Who talks about the death of Isaiah? Quem Eu fala não- da morte de Isaías? Eu não lembro, não sei se é espírito de profecia, mas eu sei que ele foi partido no meio por Manassés. I don't remember if it's the spirit of prophecy, but I know he was broken in half by Manasseh. Paul, in the book of Hebrews, Paulo, no livro de Hebreus, he speaks of people who are sawn asunder. fala de pessoas que foram cortadas no meio. So he was cut into 2. Então ele foi cortado no meio. And the king who killed him is Manasseh. E o rei que o matou foi Manassés. So in this history here, Então nessa história aqui, you have the prophet Isaiah. temos o profeta Isaías. Okay? Ah, só se ele sabe de cabeça essa referência. Se ele sabe. Essa referência de Paulo. He's asking if you know off by head this reference of Paul. Okay, let me try finding it. Deixa eu tentar achar. Oh, we need to announce over the break. We can do that. Okay, let's pray then. I will try to find it over the break. Vamos orar e no intervalo procuramos. Our God in heaven,
Nosso Pai Celestial, we thank you for your goodness and mercy. agradecemos pela tua bondade We e thank you for the misericórdia, we thank you for the opportunity to come together and study your word. pela oportunidade de estarmos juntos estudando a tua palavra. We pray that you may be with us as we continue with the studies, Oramos que o Senhor esteja conosco ao continuarmos os estudos that this truth may accomplish the work that you will have it accomplish in our lives. e que essa verdade possa cumprir o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. In Jesus' name we have prayed. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém.